Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe mais uma atividade sobre animal. Na aula passada nós fizemos uma atividade sobre a formiga. Fizemos 10 curiosidades sobre a formiga e eu ensinei vocês a formatar o texto utilizando o pincel de formatação. Aproveitamos a atividade da aula passada também para rever um pouquinho do conteúdo que nós vimos antes das férias. Antes das férias a gente viu sombreamento, marcador, numeração, borda, nós vimos classificação, né, do A a Z, alinhamentos, vimos a inserção de formas, inserir formas, né? Nós vimos também formatação de tamanho, de cor, formatações no geral. E aproveitamos a atividade da aula passada para rever tudo isso, certo? Ainda vimos um pouquinho sobre objeto, que é uma matéria que, na verdade, a gente vê lá no terceiro ano. Mas eu ensinei para vocês a inserir um objeto de imagem. Então, no final do textinho, nós colocamos lá uma formiguinha, certo? Na aula de hoje, nós vamos ver mais um animal. No caso de hoje, é a tartaruga. E 10 curiosidades sobre a tartaruga. Quando eu tinha a idade de vocês, acho que eu estava no segundo ou no terceiro ano, minha mãe me deu um livro chamado Guia dos Curiosos. E eu adorava ler aquele livro. Tinham curiosidades a respeito de tudo. E eu sei que essa fase de vocês é a fase curiosa da infância, né? Então, eu vou fazer essa e mais 2 atividades com curiosidades para a gente aproveitar, utilizar o textinho de cobaia mesmo, para poder aplicar toda a nossa matéria de informática. Toda a nossa matéria de informática relacionada a ferramentas do Word, né? Então, ok. A atividade de hoje parece bastante com a atividade da semana passada, a estrutura no geral, né? Então, nós temos aqui o título, aqui embaixo o tema, que na verdade o de hoje são as tartarugas, e aqui embaixo as 10 curiosidades sobre a tartaruga, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar alguns itens aqui para a gente poder fazer juntos, tá bom? Ao final, nós temos uma imagem. Lembrando, antes que eu esqueça também, não se esqueçam de colocar a identificação da turma de vocês na folhinha e o nome, tá bom? Eu preciso dessas informações. E lá no final da folhinha nós temos ali o endereço de e-mail, né? Então, o endereço de e-mail, caso vocês queiram me enviar no e-mail. Se preferirem, podem imprimir e deixar na escola que a Pro retira, tá bom? Muito bem. Vou abrir uma folhinha em branco. Vou deixar ela na metade da tela. E na outra metade, vou colocar o nosso textinho. Muito bem. Ok. Então, a primeira coisa que eu devo fazer é colocar ali, letra maiúscula, né? Vou colocar curiosidade animal. Curiosidade animal. Pulei a linha, as tartarugas. Muito bem. Daqui para baixo, vocês podem aplicar o tipo de lista que é a numeração, certo? Eu vou ter que descer um pouquinho, mas tudo bem. Então, vocês podem aplicar a numeração antes ou depois de fazer a digitação, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar depois. Vou só escrever sem os números. As tartarugas, tudo maiúsculo, marinhas nadam a mais de 20 quilômetros. Vocês já sabem colocar o acentinho circunflexo. A gente treinou bastante na primeira parte da quarentena. Quilômetros por hora. Pontinho. Pulei a linha, vou para o próximo. No inverno, vírgula. Lembrando sempre, vírgula, ponto, ou qualquer tipo de pontuação, vem colado com a palavra anterior. Depois da vírgula que tem um espaço, tá? Tartaruga fica mais lenta. Então, no inverno, a tartaruga fica mais lenta. E mais uma curiosidade, eu vou colocar só mais uma, tá, gente? A tartaruga, tudo maiúsculo, tem a visão, vírgula, o olfato
e a audição extremamente desenvolvidos. Vírgula, vírgula coladinha com desenvolvidos. Depois da vírgula, um espaço. Além de uma fantástica, fantástica capacidade de orientação. Pontinho. Certo? Fiz as 3 primeiras curiosidades. Muito bem. Depois, eu vou inserir a imagem, certo? Primeira coisa que eu devo fazer, eu vou colocar um fundo, uma cor azul aqui no fundo do meu título. Como eu faço isso? Então, vou expandir aqui para a tela inteira para que vocês consigam prestar atenção nessa parte. Isso daqui é revisão, tá, gente? Nós fizemos uma atividade há algumas semanas, que era uma atividade de medalhas. E vocês mexeram bastante com sombreamento, que foi o baldinho de tinta. Então, hoje nós vamos rever essa ferramentinha, certo? Esse baldinho de tinta. Não precisa nem selecionar o texto. Dê um clique na linha que você quer colorir. Ele vai colorir de ponta a ponta, da esquerda até a direita. Ele vai preencher com cor. Então, eu vou colocar a cor azul, né? Cor azul. Vou selecionar o meu texto. Olha o alinhamento. Isso vocês também fizeram naquela atividade da estrelinha. Vamos alinhar ao meio. Nós fizemos em várias outras atividades a formatação de texto, praticamente todas as atividades, né? Então, vocês podem colocar negrito, podem mudar a fonte, a cor da fonte, podem mudar o tipo da fonte se vocês quiserem, tá bom? Vou colocar aqui uma fonte... Deixa eu deixar assim, ó. Tá bom? Vou aumentar o tamanho também, vou deixar 14. Ok. Vou fazer a mesma coisa com a tartaruga, olha. Vou voltar aqui para a gente poder ver. Vocês estão vendo? Ele tem ainda um sublinhado aqui embaixo. Então, eu vou colocar centralizado. Vou escolher a cor, vou colocar a cor da tartaruga. Uma cor verde musgo, né? Vou colocar aqui negrito. Vou escolher uma fonte que lembre a tartaruga. Vou colocar itálico. Vou colocar também um sublinhado, olha lá, os tipos de sublinhado. Estão lembrados? Vou escolher um sublinhado, vou colocar esse sublinhado de tracinho. E vou colocar uma cor da fonte bem clarinha, um verdinho clarinho. Tá bom assim. Então, vocês podem escolher uma formatação que vocês desejarem, certo? Terminou isso, o que eu quero que vocês façam? Assim como a gente fez o da formiga, vocês vão pegar a primeira tartaruga das curiosidades, certo? E vão escolher uma formatação. Então, eu vou colocar Berlim, vou colocar a cor verde, vou colocar um verde até mais escuro para parecer melhor. Vou colocar o próprio verde que eu usei ali atrás. Vou colocar itálico e vou colocar o tamanho da fonte 16. Certo? Eu quero fazer a mesma formatação para as outras tartarugas, é a mesma coisa. Vou ter que fazer tudo de novo, Berlim, itálico, tamanho 16, cor verde, toda vez que eu encontrar uma tartaruga? Não. Então, isso daí é a matéria da aula passada que nós vamos aplicar mais uma vez hoje, certo? Então, pincel de formatação. O pincel de formatação faz o quê? Olha lá, ele aplica a aparência da sua formatação a um outro trecho do nosso texto, tá bom? Então, eu vou selecionar aqui, ó. Selecionei a minha tartaruga. Escolhi o pincel. Então, o que eu estou dizendo para o programa? Vai pegar essa formatação e com o pincel eu vou pintar outro trecho do texto. Olha lá. Mágico, né? Então, aqui, de novo, eu vou ter que pegar o pincel da formatação e vou colorir outro trecho do texto. E assim por diante. Vai pegar o pincel, colorir. Pegar o pincel, colorir. Certo? Vou fazer de novo, olha. Selecionei a minha palavrinha, peguei o pincel e vou aplicar na tartaruga. Selecionei essa tartaruga. Vou pegar o pincel e vou selecionar na próxima tartaruga.
e assim por diante, certo? Terminou isso, legal, já está começando a ficar parecido com o nossa atividade, começando a ficar parecido. Pro, como eu faço para colocar esses números? Estão lembrados lá da lista que nós fizemos? Fizemos uma lista com frutas, verduras. Estão lembrados? Fizemos também um bolo de chocolate e utilizamos marcadores e numeração. Nesse caso, nós não vamos usar os marcadores. Os marcadores são símbolos que a gente coloca antes dos itens da lista. E a numeração são opções que têm uma sequência. É essa que a gente vai usar, tá? O segundo tipo de lista. Deixa eu expandir aqui para vocês conseguirem ver bonitinho. Então, o que eu devo fazer? Selecionei os meus 3 itens e eu vou escolher a numeração aqui, esse com número e pontinho, certo? Se vocês quiserem colocar com parênteses, pode colocar também. Mas o importante é que usem a numeração. Usem a opção de numeração. Escolhi aqui, númerozinho e pontinho. Muito bem. Eu posso até colocar uma formatação nessa numeração. Se vocês quiserem, quanto mais caprichado, melhor. Vou colocar todos os números em negrito. Vou aumentar para o tamanho 16, 14, tá bom? E a cor verde também. Muito bem. Pro, e se eu quiser colocar a numeração antes de fazer a digitação? O que vai acontecer? Vai acontecer isso daqui, ó. Se eu der um Enter, ele já vai continuar com a sequência numérica. Então, pode colocar ou antes ou depois, certo? Olha lá. Vou colocar o quarto. A maior, tudo maiúsculo agora, né? Tartaruga marinha consegue colocar 100 ovos em apenas 10 minutos. Nossa! Então, aqui nós vamos fazer o quê? Vou pegar a tartaruga de cima emprestada e vou utilizar o pincel para pintar a próxima tartaruga, certo? Ficou fácil agora, né? Então, a gente ganha habilidade praticando. Agora, nós vamos colocar aqui embaixo a imagem. Assim como nós colocamos a imagem da formiguinha lá no final do texto, nós vamos colocar uma imagem de tartaruga no final desse texto, certo? Vamos clicar lá em cima em inserir. Então, acompanhe lá. Inserir imagem online. Nós vamos buscar uma imagem da internet. Pro, o meu não aparece desse jeito. O meu aparece de outro jeito. Então, você pode pegar na internet, salvar no seu computador e inserir. Ou então, o meu aparece como clip art. Como eu faço? Ele vai abrir uma abinha na lateral direita da tela. E você pode digitar tartaruga lá. Pessoal, nós estamos numa época que cada um dos alunos tem um tipo de computador, né? Pode acontecer, vai acontecer, de alguns alunos terem um computador diferente da Pro, um programa diferente, né? Com uma versão diferente. Então, esse pacote de programas do Office, pode ser que vocês tenham uma versão diferente da Pro. E pode acontecer de estar aparecendo aí na ferramenta de vocês com um nome diferente, tá bom? Algumas versões nem tem essa opção imagem online. Mas se acontecer isso, vocês podem salvar a imagem da internet e inserir no documento, ou então copiar e colar, tá bom? Mas isso não é obrigatório, vocês ainda não têm habilidade para fazer isso sozinhos. A gente não praticou lá na escola essa parte de imagem. Por isso que ela não é obrigatória nessa atividade, tá? O que é obrigatório a gente já fez. Isso daqui é mais para matar um pouco mais da curiosidade de vocês. Então, nós vamos colocar aqui imagem online e vou pesquisar assim, ó. Tartaruga. Olha lá que gracinha. Vou colocar uma tartaruga. Olha lá, mesmo no texto, hein, gente? Inserir. Muito bem. Posso deixar grandona? Posso, mas se eu quiser alterar o tamanho, tem esses pontinhos das laterais da imagem, onde eu posso aumentar e diminuir a imagem. Eu quero deixar no meio. Pode utilizar as opções que vocês já conhecem de alinhamento. Olha lá, centralizar. Feito isso, vocês vão fazer inteiro, claro, né? A Pro fez só 4, vocês vão fazer as 10 curiosidades. Feito isso, é só salvar e enviar para a Pro. Caso vocês tenham dúvidas, podem me chamar lá no grupo do WhatsApp, mas eu acredito que vocês farão isso daqui
com muita facilidade, certo? Façam com capricho, façam com muito cuidado, e se tiver dúvidas, estou à disposição. Então, por hoje é só. Um beijo e até a próxima aula.